Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das filosofias mais influentes da história, o confucionismo. Com mais de 2.500 anos, ele simplesmente moldou civilizações inteiras. Mas como é que ele funciona de verdade? É o que vamos descobrir. Então a pergunta é, por onde a gente começa? Com tantos textos, tantas interpretações ao longo de séculos, como é que dá para entender a essência do confucionismo de um jeito que faça sentido hoje em dia? A chave, inspirada na obra do estudioso Niklas Luhmann, é pensar no confucionismo não como uma coleção de provérbios, mas como um sistema completo. Imagina um sistema operacional de uma sociedade, sabe? Ele define as regras, a linguagem e toda a estrutura de como as coisas funcionam. E este aqui é o nosso roteiro para decodificar esse sistema. A gente vai começar pela linguagem dele, depois vamos para as regras, explorar um ponto que é bem surpreendente e, no final, ver como tudo isso se aplica ao mundo de forma mais ampla. Bom, como qualquer sistema operacional, o confucionismo tem a sua própria linguagem, sabe? Seus comandos essenciais. Para a gente poder entender o sistema, primeiro a gente precisa aprender o vocabulário básico. Essa comparação aqui deixa a ideia bem mais clara. O autor E.D. Hirsch chama isso de vocabulário cultural. Pensa só, assim como o cristianismo tem conceitos como Deus e a Bíblia, o sistema confucionista se baseia em duas ideias-chave: piedade e propriedade, ou melhor, decoro. Vamos ver o que elas significam. Piedade e decoro são os pilares. Piedade tem a ver principalmente com o respeito e o dever dentro da família, em especial dos filhos com os pais. Já decoro é sobre saber se comportar da maneira correta em cada situação social. Segundo o sociólogo Max Weber, esses dois conceitos são o alicerce que sustenta a sociedade inteira, sempre buscando a harmonia. Ok, com esse vocabulário em mãos, o sistema começa a construir uma estrutura social muito específica. Vamos ver agora como essas palavras-chave se transformam em regras bem claras para todo mundo na sociedade. E esta imagem ilustra perfeitamente essa estrutura. As chamadas 5 relações definem o lugar de cada um. Repara como a maioria delas é hierárquica. O governante está acima do súdito, o pai acima do filho. Isso não era só uma sugestão, não. Eram deveres morais que criavam uma ordem social clara. O respeito do filho pelo pai era o modelo para o respeito do súdito pelo rei. Essa estrutura toda se apoia em dois conceitos bem fortes. O primeiro é o patriarcado. E como a professora Patrícia Ebre descreve, não se trata só de autoridade. É uma estrutura legal e de propriedade, onde o pai tinha um poder quase absoluto e os bens pertenciam à linhagem da família, não a uma pessoa só. O impacto disso no dia a dia era profundo. Os pais tinham direitos legais sobre os filhos, as mulheres tinham papéis sociais extremamente rígidos, e os casamentos eram vistos mais como alianças estratégicas entre famílias do que como uniões por amor. O segundo conceito que estrutura tudo é a patrilinearidade. Se o patriarcado é sobre poder e propriedade, a patrilinearidade é sobre linhagem e identidade. Tudo era traçado através da linha do pai. E isso aparecia em práticas muito comuns. O sobrenome, o culto aos ancestrais, a pressão gigantesca para ter um filho homem que continuasse a linhagem da família, tudo isso reforçava o tempo todo o quanto a linha masculina era central para a identidade social. Ok, até agora a gente viu um sistema bem rígido, bem hierárquico, né? Mas é aqui que a história dá uma virada. E a gente vai ver como esse sistema interagia com o mundo exterior, principalmente com a religião. E a resposta, olha, pode surpreender. Essa citação do professor Tsushida vira nossas expectativas de cabeça para baixo. Uma sociedade com regras sociais tão estritas era, na verdade, muito tolerante em questões de fé. Como assim? Como isso é possível? Esse gráfico ilustra o ponto perfeitamente. Tanto na China quanto no Japão, várias religiões enormes coexistiram. E o mais importante aqui é que não existiam guerras entre religiões. Seguidores do confucionismo não lutavam contra budistas. As guerras eram entre nações, por poder, mas não por causa da fé. E a razão para essa tolerância toda está na própria natureza do sistema. O sistema operacional confucionista focava no comportamento social, a piedade e o decoro. Ou seja, contando que todo mundo seguisse as mesmas regras de convivência, a crença particular de cada um era vista como um assunto pessoal que não gerava conflito.
Agora vamos para a nossa última parte e ver como essa mesma lógica se aplica não só a religiões, mas a nações inteiras. Como é que esse sistema lidava com as relações internacionais? 250 anos. Esse número é impressionante. Durante o período Edo, no Japão, houve 250 anos de paz entre Japão, China e Coreia. No mundo que sempre foi marcado por conflitos, essa estabilidade tão longa mostra que tinha algum mecanismo muito poderoso funcionando ali. E esse mecanismo era a teoria do mundo singular. No pensamento da época, o conceito de mundo era uma unidade completa. Cada nação, China, Japão, Coreia, se via como o seu próprio mundo. Então, para um governante japonês, unificar o Japão era, na prática, unificar o mundo, porque o mundo dele terminava nas suas fronteiras. E isso levou a um modelo de estabilidade pelo isolamento. Se cada nação é o seu próprio mundo, a melhor forma de manter a paz é não interferir nos outros mundos. Claro que existia comércio e diplomacia, mas eram exceções a uma regra geral de autossuficiência. Essa citação resume perfeitamente a mentalidade. O equilíbrio era alcançado porque cada nação se concentrava em administrar o seu próprio mundo e deixava que os outros fizessem o mesmo. Era uma paz baseada no respeito mútuo pelas fronteiras. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Um sistema que criou paz por meio de hierarquia e isolamento, será que ele consegue se adaptar ao mundo moderno, que busca uma comunidade global de nações iguais? Essa é a grande questão que o legado do confucionismo enfrenta hoje.